Para quem pensa em comprar um SUV que seja bonito, que ande bem, repleto de tecnologia, que esteja na casa dos 195 mil reais, a medida certa é esse carro aqui, Honda HR-V Touring. Todos os detalhes você acompanha comigo a partir de agora e roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal do Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e deixe aí nos comentários também caso você tenha ficado com a dúvida em relação a esse carro ou caso você queira que eu faça avaliação de qualquer outro veículo, pode ser novo, usado ou seminovo, deixe aí nos comentários também que eu faço avaliação para você. Não esqueça de deixar o like e também não esqueça, se estiver pensando em vender seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação na Instacarro para fazer o melhor negócio do mercado e bora para avaliação. Visualmente falando aqui, essa versão de topo do HR-V ela tem alguns detalhes diferentes em relação às demais versões. O principal destaque aqui fica na grade, que aqui ele tem esses detalhes ponteados aqui em quadradinhos, e nas outras versões a gente tem a grade em linhas. Outro detalhe importante, essa grade, assim como a grade, a parte de baixo aqui inferior do para-choque, contornando aqui os paralamas e toda a lateral do carro, a gente tem esse acabamento em preto brilhante, que nessa cor aqui azul cósmico não aparece bem, mas em outras cores ela fica bem destacada. Outro detalhe importante aqui em relação ao design é esse farol aqui Full LED, que são mais afilados e são faróis altos automáticos. O que que isso faz? Digamos que você esteja numa estrada e você está com o farol alto ali ligado e venha um carro na sua direção ou contra você ou esteja na sua frente, o farol dele ele regula o faixa automaticamente para você não ofuscar quem está vindo na outra direção. Isso é uma coisa bem legal de falar. Essa roda também é exclusiva dessa versão, roda de 17 polegadas que usa pneus 215/60, pneus aqui focados 100% no uso urbano, lembrando que esse carro não tem nenhuma característica off-road. Aqui a gente tem o retrovisor com a seta embutida e a gente vê essa parte aqui inferior, que é a câmera do sistema Lane Watch, que eu mostro para vocês com detalhes ali na frente. Aqui vindo para a traseira, a gente tem esse recurso de design que fala que a gente está falando realmente de um HR-V, que é a maçaneta da porta traseira aqui no fechamento do vidro. Então, HR-V para ser HR-V tem que ter esse detalhe. Aqui a gente tem a nova lanterna em LED, que esse detalhe fumê que agora é integrada. Aqui o para-choque com esse detalhe acabamento em preto, como eu falei lá na frente. Nessa versão turbo tem a dupla saída de escape. E aqui no porta-malas de 354 litros, olha que legal. Você pode abrir aqui com o chutinho. É um pouco menos de volume do que você teria na versão antiga, só que ele tem um recurso legal aqui, ó. Eu aperto esse botão, pego minhas compras, eu mexo aqui o que eu precisar fazer. Quando eu sair de perto, olha que legal, ele fecha automaticamente, sem que eu precise colocar compra no chão nem nada. Legal, né? Agora vamos ver o carro lá dentro. Aqui do lado de dentro a gente tem algumas diferenças importantes do HR-V Touring para as outras versões. Começando aqui pela porta, a gente já vê essa diferença de tonalidade aqui. A parte de cima num couro mais emborrachado, com um couro aqui claro, que é a mesma repetição da padronagem dos bancos. Tem essa faixa aqui, como se fosse um alumínio escovado, também aqui na maçaneta. E aqui na área onde a gente tem o maior contato com os braços, aqui no couro escuro, no apoio de braço, aqui já é plástico normal, assim como essa outra parte. No mais, aqui tudo igual das outras versões, os controles dos vidros elétricos, de travamento das portas e dos vidros, e os controles dos retrovisores elétricos, inclusive com a função de rebatimento. Vindo aqui para o painel, a gente tem esse acabamento aqui do sistema de ar, que é bem interessante a solução aqui. Então, por exemplo, quando eu viro essa chavinha para essa parte, o ar sai somente por aqui e ajuda na questão de desembaçamento dos vidros laterais. Quando eu giro ela para cá, o ar sai somente por aqui, e se eu não quiser que saia por lugar nenhum, é só eu fechar, que essa área aqui, ela deixa de soltar o ar. E aqui eu também posso fazer a regulagem de direcionamento para o motorista, então eu posso subir, descer, direcionar nessa região aqui. Aqui a gente vê o padrão de acabamento, a gente tem o botão aqui para ir regular a intensidade da luminosidade do painel, e mais aqui abaixo a gente tem o botão da regulagem de altura dos faróis. A gente tem aqui até 3 níveis de altura. Temos aqui o botão para ativar e desativar o sistema de estacionamento. O botão do Honda Sensing
de abertura interna aqui do porta-malas e o botão para desligar o controle de tração. E como vocês podem ver aqui, na chave de seta, a gente tem esse desenho aqui que é diferente, que é do sistema Lane Watch, que quando a gente aperta, a gente tem acesso à câmera do lado direito, como eu falei para vocês lá fora, e a gente tem acesso aqui pela central multimídia. Aqui no volante multifuncional a gente tem algumas funções interessantes. Do lado esquerdo a gente tem as funções aqui de aumentar e diminuir o volume do sistema multimídia, tem aqui na parte superior direita o sistema de comando de voz, na inferior direita para adiantar ou trocar uma música ou trocar a estação de rádio, e nessa área central a gente tem os controles aqui do computador de bordo. Então aqui a gente pode mudar as informações de trip para ver consumo, a gente tem informações de velocidade e tempo, por exemplo, quanto é a velocidade média percorrida, qual foi o trajeto em horas percorrida no trip, tem informações de áudio, então por exemplo do que eu estou ouvindo pode ser rádio, pode ser as informações do que você está ouvindo do seu Spotify, do Deezer, por exemplo. Tenho aqui, eu posso trocar também informações para celular, de navegação, de cinto de segurança, indicador de manutenção. Aqui as informações do assistente do Honda Sensing, configurações, eu posso personalizar o que vai aparecer aqui na tela e também se tiver alguma advertência. Tudo que tiver aparece aqui nesse controle. E esse painel de instrumentos você pode ver que ele é um painel de instrumentos que ele é analógico, com essa função aqui digital do lado esquerdo e com a parte de velocímetro digital na parte superior. Aqui do lado direito do volante a gente já tem os controles do piloto automático adaptativo. Então aqui eu faço o acionamento da função do piloto automático, aqui eu ajusto a velocidade, nesse botão eu cancelo a função e nesses botões inferiores eu regulo aqui a distância máxima do carro da frente e aqui eu faço o acionamento do assistente de manutenção de faixa. Então esses dois botões aqui ele me ajuda a controlar a velocidade, aqui ele me ajuda a controlar a distância e aqui ele me ajuda a controlar o veículo na faixa de rodagem, sempre acompanhando o veículo à frente. Aqui a central multimídia ela tem conectividade com celulares Android e celulares Apple sem fio. Então aqui ele está conectado no Apple CarPlay, ele tem aqui o carregador de celular por indução. E o que é legal desse sistema de carregamento por indução é que eu tenho um botão que eu posso ligar e desligar. Então caso eu tenha um celular que eu não queira carregar, basta eu desligar a função apertando aqui, que não tem nenhum problema. É um sistema bem interessante, assim, que eu vi só nesse carro, não vi em outros e que eu acho que deveria ser implementado. Voltando a falar aqui da central multimídia, ela tem uma boa resposta, mesmo conectada aqui pelo Wi-Fi, ó, ela funciona bem. Tem uma boa resposta aqui para mapa, ela não tem delay, mesmo no Wi-Fi. E eu tenho funções que eu consigo fazer ajustes por aqui, então eu posso mexer aqui para questão de rádio, posso mexer nos ajustes, o que talvez seja a parte mais ruim, assim, se tem como uma forma de caracterizar algo que não seja bom nessa central multimídia, talvez seja a interface dela. Esse tom azul, com essa fonte que eles usam aqui, dá uma ideia de uma peça que é antiga. E isso é bem reforçado por esse acabamento aqui na parte traseira, que aparece naquelas TVs de tubo antiga. Então, apesar dela ter uma boa resolução, ela ser rápida, a interface dela dá a ideia de algo ultrapassado, o que não é verdade, porque ela tem uma tecnologia muito boa. Agora, falando aqui um pouco mais abaixo do ar-condicionado. Ele tem um ar-condicionado de 2 zonas, digital, eu posso fazer os controles por aqui, ele pode ser sincronizado ou individual aqui para o passageiro. Como você vê, quando eu mexo aqui, estou baixando a temperatura, ele fica azulzinho, quando eu estou aumentando a temperatura, ele fica vermelho, justamente para poder te dar essa ideia de que você está esfriando ou esquentando o carro. E na parte inferior, ó, que interessante, você tem aqui a possibilidade de colocar o celular ali, ou pode colocar o celular aqui nesse outro compartimento. Caso tenha 2 pessoas aqui na frente, uma pode deixar o celular carregando aqui, a outra pode deixar o celular na parte superior, nesse como se fosse uma prateleira, digamos assim, que é justamente essa ideia do que ela passa. Aqui ainda nessa área a gente tem a conexão USB, para você fazer a conexão com a central multimídia e carregar o celular é por aqui, e a gente tem uma outra tomada USB desse lado de cá para carregar um outro celular. E aqui a gente tem a alavanca de câmbio, que tem as funções normais dele aqui, PRND, e para fazer trocas manuais, você pode ter trocas manuais aqui no volante. Aqui a gente tem nessa parte inferior do console os botões do Drive Mode, que são 3 modos de condução: modo normal, modo esporte e modo econômico, que você altera de acordo com o que você precisar assim, para o dia a dia. Direção no modo mais confortável, mais normal de desempenho, uma direção mais econômica para economizar combustível, ou uma direção esportiva que é ideal principalmente para você utilizar em estrada. Então a gente tem esse botão aqui, um pouco abaixo dele a gente tem o botão de assistente de descida em rampa,
o botão do freio de estacionamento eletrônico, o do brake hold, que mantém o veículo freado quando você precisa. Então, parou numa rua, parou no farol, pisado no freio, ele vai manter o carro freado até você acelerar. É um sistema de segurança interessante para esse carro. Outro detalhe legal de falar, aqui em relação aos bancos, você pode ver, ele tem acabamento em couro claro, no mesmo padrão do painel, tem essa área aqui mais em couro liso e a parte perfurada na parte da lombar e dos assentos. Motorista tem regulagem elétrica aqui, ó, então eu consigo mexer regulagem de altura, posso mexer aqui em profundidade e posso mexer na regulagem aqui da inclinação dos bancos. São regulagens importantes para o motorista, só que aqui para o passageiro a regulagem é tradicional. Alavanquinha para puxar para frente e para você tombar aqui na região lombar. Aqui na traseira o espaço é ótimo, a gente tem bastante espaço aqui. Banco posicionado na minha posição de dirigir, tenho muito espaço para o joelho, tenho boa posição aqui para as pernas. A área central do túnel aqui é baixíssima, então 3 ocupantes conseguem andar aqui com bastante conforto. O que tem de destaque, assim, digamos, negativo, a qualidade do acabamento lá da porta dianteira muda aqui, então aqui não é acolchoado, ele é duro, mas ele mantém o couro aqui no apoio de braços. A gente tem um tweeter do sistema de som aqui voltado para os passageiros. A gente tem saída de ar-condicionado também aqui para os passageiros, com mais 2 entradas USB para carregamento de celulares. Por falar em celular, o banco aqui ele tem uma área para você apoiar o seu celular, mas aqui como se fosse um gaveteiro. E como tradicional de todo veículo da Honda, a gente tem o sistema Magic Seat, que basta você levantar aqui e travar, que você tem o espaço para carregar o que você precisa. Você pode levantar todos os bancos nessa posição, ou você pode abaixá-los aqui e manter essa área aqui exatamente na mesma altura do porta-malas para você carregar o que você precisa. Bastante espaço, bastante conforto, mas como é que ele anda, como é que ele se comporta? Bora pro test drive. O HR-V Touring vem com mecânica 4 cilindros 1.5 turbo de até 177 cavalos com etanol e 24,5 kg de torque. Lembrando que esse carro utiliza combustível flex. Com esse conjunto ele faz de 0 a 100 em 8 segundos e 9. E é um carro que tem um desempenho muito bom, assim, com esse conjunto, inclusive com transmissão sempre com a transmissão CVT, que simula até 7 marchas. O que é legal é que ela tem uma boa resposta assim, de saída. Ela tem um conjunto que não tem aquela tradicional, ou seria uma antiga tradição dos CVTs, que era um câmbio que era lento nas acelerações saindo da imobilidade. Então ele é rápido, ele tem uma resposta muito rápida, muito imediata assim numa aceleração. E no mais, ele é muito suave, ele faz o trabalho dele muito bem feito, que são as trocas de marcha de maneira bastante imperceptível, ou na verdade nem troca de marcha, né? Você percebe só as oscilações na rotação do motor olhando no painel, porque eu ouvi também, você não ouve, mas ele é muito suave. O que para mim aqui precisaria ter um destaque melhor na questão de dirigibilidade, não seria no desempenho do carro, mas seria nos acessórios dele, nos itens de segurança semi-autônomos. Aqui é um exemplo, ó, saindo da imobilidade, ele tem uma resposta razoavelmente boa aqui na aceleração. Lembrando que ele está no modo normal. Se eu mudar o modo dele aqui para o modo Sport, por exemplo, a resposta é até melhor, ó. Mas a gente percebe bastante o ruído do motor, ele fazendo uma suposta troca de marcha com rotação mais alta. Vou voltar aqui para o modo normal, quero mostrar para vocês os sistemas aqui do Honda Sensing. Então, por exemplo, eu vou acionar aqui o piloto automático dele, adaptativo. Estou programando aqui velocidade máxima de 60 por hora, que é a velocidade máxima da via, e aqui eu ajusto a distância máxima do carro à frente. Nesse botão eu ajusto o sistema de auxiliar de permanência em faixa. Então aqui dá para ver que a gente tem 2 faixas bem definidas, só que o carro ele não faz essa leitura. O sistema está acionado, mas ele não faz a altura. Eu não vou nem tirar a mão do volante por causa do carro aqui do lado. Quem está virando o volante sou eu. Deixa eu só sair do lado desse carro para você ver que ele não entende, ó. Vou soltar a mão do volante aqui, ó. Ele não entendeu, senão eu ia pegar todas as tartarugas aqui. Para mim, talvez esse seja o maior ponto de atenção desse carro. Ele é um carro que tem um sistema de leitura de faixas que ajudaria o motorista a manter ele na faixa. Ele não é um carro autônomo, não é isso que eu quero dizer, mas ele é semi-autônomo. Então ele deveria pelo menos corrigir de uma maneira mais efetiva quando o motorista distraísse, ele mudasse de faixa, ele mantivesse o carro na faixa. Durante meu teste, ele pegou em 1 ou 2 ocasiões, ele conseguiu fazer essa leitura de faixa, fez a correção, mas de maneira muito rápida. E quando a gente pensa
Fala, poxa, mas pô, carro semi-autônomo, carro autônomo, qual carro que faz isso? Na cidade é difícil, né? Não é difícil. Para mim, assim, pensando em carros com esse tipo de sistema, tem carros muito bons e tem a Volvo. Eu não estou comparando com a Volvo, que para mim é o que funciona melhor nesse quesito. Vou comparar com um carro mais ou menos da mesma categoria, como por exemplo o Hyundai Creta. O Hyundai Creta, se eu colocar ele aqui nessa mesma rua, com esse sistema aqui acionado, ele vai seguir o carro da frente, ele vai fazer as curvas de maneira bem tranquila, sem que eu me preocupe. Então é um sistema muito melhor efetivo, que funciona de uma maneira mais segura do que funciona nesse carro aqui para mim. Então, para mim, nesse quesito, é um ponto de melhoria de atenção para a Honda. No mais, ele tem outros sistemas juntos aqui do Honda Sensing que são muito bons, que funcionam de maneira bem efetiva, como por exemplo o alerta de colisão frontal. Primeiro, ele é só um alerta aqui no painel, caso você se distraia numa questão de uma frenagem ou algum veículo te feche. Tem o sistema de frenagem autônoma também. Essa frenagem autônoma é bem efetiva, ela funciona bem. Tem os sistemas aqui de alerta de ponto cego. E qual que é o detalhe para mim desse ponto cego também, do que eu mostrei para vocês no funcionamento de um carro parado. Se eu dou seta aqui pro lado, aciona aqui o Lane Watch para mim. Então, digamos que eu estou em linha reta, vou mudar de faixa. Isso aqui é muito legal, porque ele mostra, nesse vermelho aqui seria o fim da traseira do veículo, e aqui, nessa zona laranja, uma área de segurança. Então, para eu mudar de faixa, esse sistema aqui é muito bom. Ó. Por exemplo, vou mudar de faixa aqui, ótimo. Agora, digamos aqui que eu estou usando o meu GPS. Eu preciso entrar na próxima rua à direita. Se eu dou seta, eu perco o meu GPS. Então eu tenho que vir aqui para manter minha seta acionada, eu tenho que desligar manualmente aqui na chave de seta para conseguir continuar enxergando a minha localização. Então ele é um sistema que ele é bom, ele é efetivo, mas ele em alguns momentos ele atrapalha, principalmente no uso do GPS. Então esse é um ponto também que precisa ser destacado e que se você não estiver habituado com o carro, você vai se distrair. É um ponto que precisa de uma atenção redobrada nesse caso. Um outro ponto aqui, agora um ponto de elogio para esse carro, é com relação à calibração da suspensão dele. A suspensão dele é muito bem calibrada, então andando aqui nesse trecho, que você pode ver, tem bastante emenda de asfalto. Embora no vídeo balance bastante, isso aí não tem como, a sensação de dirigir o carro é que essa sensação não passa para o motorista, para os ocupantes tanto. Então você consegue ficar aqui de uma maneira confortável, mesmo com a via bastante regular, mesmo o pneu não sendo um pneu tão borrachudo, sendo um pneu que tem um perfil quase fino, né? Ele fica um intermediário entre um pneu borrachudo e um pneu fino. Então é um carro que mesmo nessas características, e sendo um Honda, o Honda sempre teve uma característica de uma suspensão mais dura, com um curso de suspensão mais curto. Nesse caso aqui não, a questão do conforto dele aqui é elogiável e é um ponto positivo. Mais um ponto negativo aqui é a questão de ruído interno. Como você pode ouvir no vídeo, todo o barulho de rolagem dos pneus no asfalto, você consegue ouvir bastante aqui no interior. Se ele tivesse um pouquinho melhor aqui a questão do isolamento acústico, seria um carro bem legal para você usar no dia a dia. No mais, é um carro completo, tem 6 airbags, tem aqui assistência elétrica de direção, freios ABS com EBD, freio traseiro, inclusive freios a disco. É um carro que tem ajustes elétricos aqui do banco do motorista. Um carro que anda bem, tem uma relativa economia de combustível e, além de tudo, ele é bonito. Então, tudo isso são credenciais que fazem você decidir pela compra do HR-V ao invés dos outros modelos do mercado. Só quando a gente pega alguns detalhes de funcionalidade, como o próprio sistema de manutenção em faixa, piloto automático, ele não é dos melhores. Tem carros assim mais baratos, como o próprio Hyundai Creta, que oferecem um funcionamento melhor. Se o seu foco é um carro que seja mais autônomo, que faça mais coisas por você, talvez o HR-V, aqui mesmo com essa tecnologia do Honda Sensing, não seja a versão correta para você para o dia a dia. Mas pensando em quem gosta de dirigir, quem precisa de espaço interno, conforto, qualidade de acabamento, um carro bom assim como um todo, ele é uma ótima opção para você. Mas e você? Por R$195 mil, você levaria para casa o Honda HR-V Touring ou você levaria algum concorrente para casa? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber. Até o próximo vídeo. Valeu!